Olá, aqui fonoaudióloga Clarice Staubilenen, mais uma vez com vocês, para trazer de volta um assunto que vira e mexe a gente anda conversando, a compreensão textual. Ela é tremendamente importante, temos falado do quanto assim a leitura deveria ser uma atividade quase diária, se possível, para que as crianças possam estar expostas a esses textos que já deveriam estar vindo desde o ensino infantil, da bagagem familiar, mas que a gente sabe que, infelizmente, muitas crianças vêm com uma pobreza de experiências nesse sentido. Então, nós precisamos, enquanto escola, proporcionarmos isso de uma maneira o mais sistematizada possível, encantadora, conclamando, convocando as crianças para que elas participem dessa leitura dos diversos gêneros textuais. O que são esses gêneros? São a moldura dos nossos textos. Então, quando a gente diz que vai trabalhar uma receita, nós vamos desenvolver uma receita em sala de aula, a gente já imagina aquela estrutura de receita, dos ingredientes, do modo de fazer. Se a gente vai trazer uma notícia, a gente já imagina que tem uma foto, que tem o início que resume uma notícia, depois uma explanação. Se nós temos uma tirinha, a gente já sabe que tem sinais específicos, balões que transmitem determinadas ideias, as expressões faciais dos personagens descritos ali, desenhados, são importantes. A sequência da historinha, que não costuma ser muito longa, é uma história marcada ali pelo título grande, os quadrinhos, até que venha o fim. Então, reconhecer em que ambiente de leitura eu estarei é importante. Isso faz parte do que a gente chama de consciência textual, onde a gente reconhece título, autor, o que vem na capa, se é uma narrativa, como é que é o início, o desenvolvimento, o final de um texto, quem são personagens, quais são os personagens principais, outros que não são, quem falou o quê. Então, a gente poder explorar todos esses elementos que favorecem a compreensão mais ampla, de forma mais ampla. A leitura deve ser muito precoce, como falamos, deveria iniciar lá no ensino infantil e termos ela com frequência e trabalharmos essa leitura, podermos permitir momentos de grande reflexão das crianças sobre as palavras usadas, para que elas tenham a vivência de como é que se constroem as frases na escrita, que, diferente da oralidade, exige um contexto mais especial, mais explicações, situar o leitor. O universo das palavras é diferente na forma como elas são propostas, na sua pontuação, na sua sequência, porque não há o complemento da nossa entonação, da nossa expressão facial. Então a leitura nos traz, como já reprisamos e falamos muitas vezes, mas não vou deixar de dizer, nos enriquece vocabulário, porque nós temos as figuras, o texto que as explica. Então, por exemplo, se uma criança nunca teve a oportunidade de ir num jardim zoológico, por exemplo, mas num livrinho ela pode conhecer o hipopótamo, a zebra, o leão, o tigre. Ali vão ter as figuras ou as fotos desses animais, vão ter explicações ou histórias nos quais eles aparecem. Então ela já vai entendendo, categorizando, entendendo qual é o universo desses animais. Por que eles são animais que estão no zoológico, por que eles são, muitos deles, selvagens, outros que não são. Então, isso tudo vai permitindo uma ampliação do universo da criança. Então, a compreensão também é determinada pelo gênero textual. Por quê? De acordo com o objetivo da nossa leitura e daquilo que está sendo proposto, nós vamos acionar estratégias diferentes. E todo o universo possível de propostas, de atividades para a gente trabalhar a compreensão é bem-vindo. Então, é o reconto, é a dramatização, é a organização de figuras na ordem de um texto, é encontrarmos palavras características de um personagem, encontrarmos palavras opostas que podem aparecer ali.
encontrarmos qual é que foi o objetivo do texto ao final, o que a gente entendeu dele, fazermos perguntas pontuais ao longo do desenvolvimento desse texto. No caso de uma parlenda, de um verso, nós podemos detectar que palavras que rimam, trocarmos a ordem, ver se ainda faz sentido, por que aquela palavra no poema é importante. Aí eu trouxe até recentemente o poema Coisas Esquisitas, do Sérgio Caparelli. O quanto é importante a gente entender o vocábulo esquisitas antes da gente entrar no poema em si, para que a gente possa dar mais sentido àquilo que está sendo dito depois. Então, esse trabalho de palavra, texto, texto, palavra, deve ser uma conversa constante, super importante. Algum exemplo aqui rapidinho para a gente lembrar que a compreensão também pode partir de frases menores, principalmente para focar a compreensão das crianças, a gente poder trabalhar no nível das frases também, ou de pequenas historinhas, estimulando a compreensão. Exemplo, aquele que eu adoro, absurdos verbais, onde a gente diz alguma coisa meio maluca e a criança precisa ser detetive para detectar o que está diferente, o que não soou bem aqui. Exemplos disso. Os pratos estavam tão sujos que brilhavam. Opa! O que está errado aqui? Quando é que um prato brilha? Se ele está sujo, ele brilha? Então ficou restos de alimentos, resíduos que têm que ser lavados para então o prato brilhar. Outra ainda. A mochila estava muito pesada e difícil de carregar. Então foi fácil levá-la para a escola. Opa! O que está estranho aqui? Se estava pesada e difícil de carregar, foi fácil levá-la para a escola? Então, o bacana disso não é só dizer, isso aqui é estranho, mas explorar o valor dessas palavras, relacioná-las para entender por que aquilo soou tão esquisitão. Da mesma forma, nós pegarmos uma pequena historinha como essa aqui do Ziraldo. Um anjo diz para o outro, parece que amanhã o tempo vai nublar. Que bom! Assim a gente vai ter lugar para sentar. Por que ele ficou feliz? Por que o anjo ficou feliz? Onde que os anjos, segundo o que se diz, vivem? Vivem acima das nuvens. Se vai nublar o tempo, o que é nublar? Encher de nuvens o céu. Então eles vão ter um lugar para sentar. Por quê? Porque sentam nas nuvens. Então, é por aí, nós temos uma riqueza de histórias, de parlendas, de adivinhas, de charadas, de trava-línguas, de tantas coisas preciosas, de livros excelentes, narrativas, que convocam, convidam a criança a pensarem sobre a linguagem, a entenderem a riqueza de recursos e possibilidades que tem aí. E esse exercício da compreensão deve ser simultâneo a esse momento em que a criança está aprendendo a codificar e decodificar dentro do nosso sistema alfabético de escrita, enquanto ela ainda também não consegue ser uma leitora autônoma. Precisamos estar ali todo dia, o máximo possível, trazendo a leitura para o universo infantil. Um grande abraço e bom trabalho aí!